Nos últimos tempos, ouvimos e também falamos muito sobre justiça, decretos que são baixados, leis que são criadas, julgamento, condenação. Estamos falando de terceiros e somos justos, praticamos a justiça, mas e com relação a nós e aqueles que estão à nossa volta, estamos dispostos a praticar a justiça? Vamos refletir sobre isso? Graça e paz, seja bem-vindo. Que bom que eu posso estar aqui mais uma vez para compartilhar com você a palavra de Deus para nossa reflexão. Você que já se inscreveu no canal, sou grato por sua fiel participação. E você que está chegando agora, ou já assiste os meus vídeos há mais tempo, mas ainda não se inscreveu, tome agora a sua decisão, se inscreva, toque o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe com os amigos e principalmente que você possa dar o seu like, o seu joinha. Assim o YouTube vai entender que este conteúdo é bom e vai recomendá-lo a outras pessoas. E juntos nós vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. O texto para nossa reflexão está em Tiago, capítulo 5, no verso 16, onde está escrito: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, a oração do justo, ela surge efeito, ela é eficaz. Precisamos aprender a praticar a justiça, não somente com relação aos terceiros, mas principalmente com relação a nós. Temos que ser justos, reconhecer os nossos erros e aceitar o suposto castigo de Deus ou até mesmo das autoridades constituídas pelo poder de Deus. Esse vídeo faz parte da nossa segunda playlist aqui do canal, que tem o título de Primeiro o Reino de Deus, baseada em Mateus capítulo 6, verso 33. E a primeira nós falamos sobre a fé, a natureza da fé, baseada em Hebreus capítulo 11. E agora estamos falando sobre a oração. Aqui nesse texto, Tiago nos fala o seguinte: ele está falando sobre a oração, sobre ser curado, ser liberto das enfermidades. E nós vimos no nosso último vídeo, a playlist Primeiro o Reino de Deus, que nós precisamos orar, e Jesus nos ensinou a orar, porque nós não sabemos orar como convém, Tiago também disse isso, mas quando nós colocamos o nosso coração a serviço de Deus, abrimos o nosso coração, o próprio Espírito de Deus intercede por nós, fazendo com que até o gemer da nossa alma chegue diante do trono de Deus. E então a nossa oração é atendida. E nós sabemos que precisamos ser justos, é o que nós vemos agora, e ter fé. Para fazer uma oração eficaz, é necessário ter fé. Tiago fala um pouquinho aqui sobre Elias, um homem justo segundo a Bíblia. Disse que ele orou a Deus com insistência e por 3 anos não caiu chuva na terra. Depois ele orou da mesma forma, com fé, insistência e sabendo que Deus o responderia, e Deus mandou a chuva sobre a terra novamente. E eu quero deixar outro exemplo, que é Abraão e o seu sobrinho Ló. Lá no início da Bíblia, no Gênesis, Abraão saiu em direção à terra prometida, ou seja, Deus designou para ele ir. Não deu muitos detalhes, mas ele foi pela fé, acreditando como se acreditasse ou visse o invisível. E aí levou também o seu sobrinho Ló, e um determinado momento, um determinado ponto dessa caminhada, dessa jornada, houve uma desavença, um atrito entre os servos de Abraão e os servos de Ló, por causa de pasto. Eles começaram a brigar por causa de água, por causa de comida para o gado. E aí então Abraão teve que conversar com Ló. Ló veio falar com Abraão o que estava acontecendo. Então Abraão disse: olha, meu sobrinho, nós somos parentes, não podemos ficar brigando, e nem aqueles que estão conosco podem ficar brigando por coisinhas mínimas. Levou Ló até um certo lugar e falou: Ló, olha para lá, veja para onde você quer ir, nós precisamos nos separar para que não continuem essas contendas. E então Ló olhou para as campinas,
Porque Abraão tinha dito, aonde você escolher, para onde você escolher ir, se você escolher o norte, eu irei para o sul, e vice-versa. E Ló cresceu o olho quando viu as campinas verdejantes, com muita água, com muito verde, e foi para lá. E Abraão, naturalmente, ficou no outro lugar. Mas aquilo que parecia vislumbrante para Ló, tornou-se um pesadelo. Ló sofreu, foi perseguido, foi humilhado por tantos outros. E Abraão sentiu, mesmo sabendo que Ló havia levantado-se contra ele, quando viu que Ló estava sendo prejudicado, estava sendo castigado, ele foi e intercedeu a Deus por Ló e foi pessoalmente, juntamente com seus homens, resgatar Ló daquela escravidão, daquele sofrimento que ele estava passando. Irmãos, nós temos que olhar para o nosso semelhante. O apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12, eu já citei várias vezes durante essas gravações, durante esses vídeos, sobre esta passagem, mas realmente é algo surpreendente, algo maravilhoso. O apóstolo Paulo falou, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, pelo amor sofrido de Jesus Cristo. Quer dizer, hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui, sexta-feira, dia da morte, da crucificação e morte de Cristo. O vídeo vai ser vinculado na quarta, mas comemoram-se hoje a morte de Cristo. Mas, na verdade, o que temos que comemorar? Comemoramos a vida, não a morte, mas a vida que, através da morte, nós obtivemos. Abraão foi justo para com Ló, mesmo que Ló não tenha sido justo para com ele. Ele buscou Ló, intercedeu por Ló, clamou a Deus por Ló, e Ló então teve aquele livramento, mesmo que depois ele sofreu novamente, ele se rebelou novamente e continuou recebendo o castigo por suas rebeldias. Aquela cidade que ele escolheu, depois definitivamente para morar, que é a região de Sodoma e Gomorra, foi completamente destruída, porque ali havia pecado, desobediência. Apenas a família de Ló saiu, mas não quer dizer que toda a família de Ló era justa. Ló era justo. Abraão, quando intercedeu por Ló, ele falou com Deus. Deus falou que ia destruir aquele lugar, e ele falou, Senhor, mas se tiver ali 50 justos, o Senhor vai destruir todos por causa dos 50 justos? O Senhor não vai poupar aquela população? Ele disse, olha, Abraão, pode ir lá e conferir. Se houver 50 justos, então eu não vou destruir. Mas Abraão sabia que não havia 50 justos ali, e ele foi então descendo até chegar a 5. E Deus falou, se houver 5 justos, eu pouparei aquela região. E Abraão sabia que não havia. Então saiu ali apenas Ló, as suas 2 filhas e a sua esposa. E mesmo assim a sua esposa, no meio do caminho, desejou voltar para trás e foi transformada numa estátua de sal. Irmãos, precisamos agir com justiça, porque assim nós podemos ser abençoados e também abençoar aqueles que estão à nossa volta. Para orar, nós precisamos aprender, primeiro, a praticar a justiça. Se nós formos justos com aqueles que estão à nossa volta e justos também com relação a nós, vamos orar e a nossa oração vai ser ouvida. Vai ser uma oração eficaz. Estamos dispostos a praticar a justiça? Vamos pensar nisso e vamos trabalhar para que realmente estejamos dispostos sempre. Tenha paz no seu coração. Obrigado porque você chegou até aqui e que você possa então tomar a sua decisão de se inscrever no canal, tocar o sininho e assim que eu postar um vídeo você vai ser notificado, você vai comentar, compartilhar e juntos nós podemos fazer muito mais. Juntos nós somos mais fortes, podemos ir mais longe e fazer melhor para a glória de Deus. Me siga também no Facebook, no Instagram e principalmente no YouTube. Todas as manhãs nós temos um devocional às 7 da manhã. Uma palavrinha rápida, apenas 2 minutos. E na quarta e no sábado tem os vídeos um pouco maiores, mas que falam um pouquinho mais também sobre a palavra de Deus. Na quarta falando sobre a oração e no sábado tema variados. Muito obrigado. Tenha paz no seu coração. Amém.